Ontem eu estava assistindo uma live, porque eu sou muito apaixonado por adoração. Tudo que diz respeito à adoração, isso é para vocês, irmãos, que participam do louvor. Tudo sobre adoração, eu gosto de participar, eu gosto de ler, eu gosto de ouvir. E ontem eu estava assistindo uma live sobre adoração. E o rapaz, durante a live, ele disse: coloque aí nos comentários escrito excelência. E eu escrevi excelência. Depois ele disse para escrever assim: há poder na adoração. E eu comecei a meditar nisso, e o rapaz, ele começou a falar muitas coisas sobre a adoração, e ele disse que ele tinha participado de um seminário, de um congresso sobre adoração. E ele, durante esse congresso, atrás dele tinha uma mulher, ele adorando e a mulher atrás, e ele sentia que algo havia diferente nessa mulher. Essa mulher, ela glorificava de uma forma que nenhum outro que estava presente ali adorava naquele momento. E ela, naquele período de adoração, ele começou a perguntar para o Senhor o que estava acontecendo. E de repente aquela mulher saiu correndo, ela sumiu por uns instantes e depois ela voltou e pediu para dar um testemunho. E ela foi até na frente e ela deu um testemunho, que cada vez que a bateria tocava, que o rapaz da bateria batia mais forte, ela sentia algo acontecendo dentro dela. Ela era uma mulher que já por anos ela sofria com pedras nos rins. E durante aquela adoração, aquela batida da bateria, ela sentia que algo estava acontecendo dentro dela. E ela sentia as pedras explodindo, e cada pedra que explodia, ela adorava o Senhor de uma forma extraordinária, como ninguém mais naquele lugar estava adorando. E depois ela saiu correndo, foi ao banheiro e ela expeliu em forma de pó. E ela veio para frente e testemunhou. Então eu quero dizer para o baterista da igreja, para o baixista, para quem toca o violão, para o irmão Alessandro que toca o teclado, façam tudo com excelência. Façam tudo com excelência, porque às vezes, num toque do teclado, você pode estar libertando uma vida, você pode estar curando uma vida, através do louvor, através da adoração. E nós temos que estar como? Com o nosso coração contrito, aberto para receber, para adorar verdadeiramente, porque o Senhor, Ele procura verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. Eu precisava falar isso para vocês. Tudo começa com a adoração. Quando você vai orar, começa a adorar primeiro, que você vai ver a diferença que acontece durante o período que você está em oração. Tudo começa com adoração ao Pai. Adore Ele primeiro. Exalte Ele primeiro. Porque Ele nos recompensa no momento certo. Louvado seja o nome do Senhor. Graça e paz, irmãos. Louvado seja o Teu nome, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Por tudo que Ele tem deixado eu vislumbrar através de Sua palavra. Então, quando você vem para o culto, que você está no seu lar, como o irmão Éder falou, lá no seu lar você já tem que estar queimando. Você já tem que estar fazendo um culto ao Senhor com excelência. Existia um louvor que dizia, né? Um adorador com excelência me tornar, né? Um adorador por excelência. Não é de qualquer maneira, mas é com excelência que o Senhor quer de cada um de nós. Amém, irmãos? Abram a palavra do Senhor em Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 24. Pai, nós te adoramos esta noite. Nós bendizemos o teu nome.
Nós te glorificamos porque entendemos tudo que o Senhor é, tudo que o Senhor faz. O Senhor é santo, puro, verdadeiro, fiel. Diante do Senhor nós nos colocamos, Pai, uma vez mais, para trazer a Tua palavra, a Tua santa e bendita palavra. Que o Teu servo que aqui está diminua e que o Senhor cresça. Que o Senhor cresça sobre mim, que não seja a minha boca, mas a Tua a falar com os Teus filhos, Pai. Nós te adoramos na beleza da Tua santidade. Reconhecemos o Teu senhorio, o Teu poder, a Tua graça, a Tua misericórdia sobre nossas vidas. E entendemos que nada somos sem o Senhor. O Senhor é tudo que precisamos. O Senhor é tudo, Pai, que precisamos para o nosso dia. E nós vamos entender através da Tua palavra que o Senhor, Ele cuida de nós. Que o Senhor é poderoso sobre nossas vidas, sobre nossa casa, sobre nossas atitudes. O Senhor é que comanda todas as coisas, em nome de Jesus, amém. Louvado seja o Teu nome. E eu, durante o tempo que eu meditei sobre esta palavra, o Senhor já vem falando, já há vários dias comigo, sobre esses capítulos, que fala sobre o Sermão do Monte, desde o capítulo 5 até o capítulo 7, aonde fecha. E aqui a gente vê muitas coisas que o Senhor deixou para nós. No versículo 24, Ele nos diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Coloca o versículo 26 para mim. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Coloca o versículo 25 para mim. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. Só a primeira parte. Aqui nós entendemos, irmãos, que existem dois fundamentos, duas formas de servir, de seguir o Senhor. Mas o interessante de tudo isso, irmãos, é que todos eles ouviram a palavra. Só que teve aquele que praticou a palavra e teve aquele que não praticou. Da mesma forma que o vento, as ondas do mar, bateram com ímpeto contra aquela casa, foi contra a casa do homem prudente e contra a casa do homem insensato. Mas aí a gente vê que a diferença entre o verdadeiro cristão que realmente serve ao Senhor e o cristão, que me perdoe a palavra, cristão de fachada, que quando vem uma tempestade, prefere deixar tudo de lado, abandonar a igreja, abandonar Jesus e partir em retirada. Enquanto o homem prudente, que da mesma forma vai passar por tantas coisas, ele permanece firme, porque ele sabe, ele vive, ele sente o que está dentro dele. E é aquilo que habita dentro de nós, que nós temos que dar o verdadeiro valor.
se nós tivéssemos a noção do que nós carregamos. Não é algo pequeno, não é algo simples. Então, quando Jesus, ele se encontra com uma multidão, depois de ter feito muitos milagres, no capítulo 4 de Mateus, ele se assenta a um monte e começa a pregar, começa a ensinar o povo que o seguia. E quando ele termina o sermão do monte, ele termina com essas palavras, dizendo que existe o homem prudente e o homem insensato. Mas para que a gente possa viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós, nós temos que seguir o que o Sermão do Monte está nos ensinando. Tem muita coisa. Do capítulo 5 ao capítulo 7, são muitos ensinamentos para a minha e para a tua vida. Ele começa dizendo que você é bem-aventurado. Mas você vai ser bem-aventurado quando vos perseguirem, quando vos maltratarem, porque assim fizeram com os profetas, assim ele diz. E nós temos que entender e permanecer firme diante de dificuldades, diante de perseguições, diante de lutas, provas. Porque o Senhor, Ele está nos ensinando a passar por tudo isso. Você passando, você é bem-aventurado. Vocês estão conseguindo me entender, igreja? E logo após, um pouquinho mais na frente, no capítulo 5, no versículo 13, ele diz: vós sois o sal da terra. Mas se o sal ele perder o sabor, o que vai acontecer? Ele vai ser pisado pelos homens. Vai ser lançado fora e pisado pelos homens. Ei, irmão, ei, irmã, quando nós servimos o Senhor, nós temos que dar sabor por Evangelho, nós temos que mostrar quem nós servimos e servimos com alegria. Nós temos que mostrar que é muito bom servir o Senhor. Para você jovem, servir ao Senhor é muito legal. Muitas vezes você não entende por quê. Porque há muitas coisas lá fora ensinando que é mais gostoso lá do que estar com Cristo. Só que nós temos que entender que a nossa vida ela é passageira e passa muito rápido. E se a gente perder o nosso sabor, quando nós partirmos, o que vai ser de nós? Quando nós não mostrarmos mais o verdadeiro Evangelho para aquele que precisa. Jovem, entenda uma coisa. Você que está no caminho do Senhor, permaneça no caminho do Senhor. Tem gente que está mais interessado em TikTok, isso e aquilo, e ganhar seguidores, do que estar com Jesus Cristo, que é o Salvador de nossa vida, que é aquele que põe as mãos todo dia sobre a tua vida e te acompanha. É o Senhor. Ele morreu por mim e por você. Ele está na direção de todas as coisas. Amém? Glória a Deus. Aqui está o tema da minha mensagem: ouvindo e praticando a palavra. Nós temos que ouvir, vir aos cultos, ouvir a palavra. Nós temos que praticar a palavra do Senhor todos os dias, meditando de dia e de noite. Sobra um tempo, medite a palavra. E o interessante é que o meditar na palavra
fica muitas vezes em segundo plano. Tudo é mais importante do que meditar na palavra. Porque quando a gente senta para meditar na palavra, dá sono. E eu tenho uma estratégia, eu pego a Bíblia e começo a andar com ela lendo. É uma estratégia, irmãos. Porque não vou ser hipócrita de chegar aqui e dizer que não me dá sono também, porque dá. A nossa carne é fraca. Chegar às 11h20 da noite, em casa, tomar um banho e meditar na palavra até quase 1h da manhã, é o que eu faço todos os dias. Não estou aqui para me mostrar não, irmãos. Mas eu sei que eu preciso disso. Meu espírito precisa disso. Eu preciso estar ligado com o Pai. E me dá sono, aí eu fico em pé. Para não pegar no sono, porque a gente pega, já me vi dormindo em cima da palavra. Aí eu tive essa estratégia. E depois, da mesma forma, Jesus diz: vocês são a luz do mundo. Colocar para fora aquilo que o Senhor tem colocado em nosso coração. Iluminar lugares que estão em trevas. Chegar num lugar que você vê que não há alegria, aí você apresenta a alegria que temos no Senhor. Você é luz. E precisamos iluminar esses lugares. Há muitos lugares em trevas, irmãos. Há muitos lugares que precisam ver a luz do Senhor. E talvez você é o canal que vai mostrar essa luz. Porque nós somos a luz do mundo. E nós temos que permanecer firme. Não adianta nós termos um cristão que carrega a palavra do Senhor, que está firmado na rocha, mas num momento onde você precisa colocar isso para fora, você esconde. Aí você está colocando a sua lamparina debaixo de uma cama, num lugar escondido. Você não está deixando ela brilhar. Amém? E aí no versículo 21 do capítulo 5 ele diz assim: ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás, quem matar estará sujeito a julgamento. Eu porém vos digo que todo aquele que, sem motivo, se irá. Irmãos, entenda, aqui Jesus disse, se apenas você se irar contra um irmão, estará sujeito a julgamento. E mais para frente ele diz assim, e quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. Olha, irmãos, o que Jesus está ensinando e o que não devemos fazer. Muitas vezes dentro de nossas casas, nós chamamos os nossos filhos disso. A gente vê às vezes, numa rede social, às vezes tem lá um videozinho, é alguém chamando o outro de tolo. Isso não é brincadeira, irmãos. Jesus está falando muito sério aqui. Ele se assenta e começa a explicar o sermão. Ele começa a ensinar e diz para que a gente possa seguir todo esse ensinamento. É um ensinamento para a minha vida, para a tua vida, para a vida dos nossos filhos. Quando é que nós tiramos tempos para sentar com os nossos filhos e ler a palavra do Senhor? Mostrar para eles o quanto é maravilhoso, o quanto é poderoso, o quanto é lindo ler o que o Senhor tem deixado para nós. Aleluias! O Senhor é maravilhoso. E no versículo 23 ele diz assim, ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo.
Aí Jesus pega e diz: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelo que vos perseguem. Perdão, irmãos. É fácil amar um parente, um amigo próximo. É fácil amar aquele que te faz bem. É muito fácil. Agora você, durante o teu período devocional, você dobrar o seu joelho e orar por aquele que te persegue, por aquele que muitas vezes te humilha, orar por aquele que muitas vezes te quer ver longe, e você se colocar na presença do Senhor e orar por Ele. Entenda, irmãos, a tua oração, ela tem um poder tão grande, que durante a tua oração, o coração desta vida pode ser transformado, e ele virá um irmão que vai te abençoar de uma forma extraordinária. Ora por ele. Jesus ensina isso. É tão difícil orar por quem nos persegue, irmãos. Mas se Jesus está ensinando, por que não fazer? Mas na vez ele diz: quando quiseres orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta, e o Pai que te vê em secreto, Ele vai te honrar em secreto também. Porque muitos querem fazer muitas coisas, mas é na frente de muitos. Não é lá escondidinho, onde só o Pai vê. Não. Na frente dos outros é muito fácil, irmãos. Agora o teu devocional diário ali, só você e Ele. O Espírito Santo, aquele que está em você, te ajuda a orar com gemidos inexprimíveis, te ajuda e te ensina, te instrui. É isso que precisamos para a nossa vida, irmãos, para a nossa caminhada. É isso que precisamos, irmãos. Olha só o que ele diz no capítulo 6, no versículo 22. Versículo 22. Capítulo 6, versículo 22. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão? Olha só outro ensinamento poderoso, irmãos. O que os nossos olhos têm visto? Para onde nós temos olhado? Será que quando você passa por alguém necessitado, por alguém que está passando por alguma dificuldade, como é que você olha para essa pessoa? Você tem compaixão? Como Jesus teve compaixão pelos seus? O que nós temos olhado no celular, irmãos? Porque como a gente faz para que os nossos olhos sejam luz? Meditando em sua palavra. Porque o Senhor nos ensina a ter outros olhos. Sabe aquele olhar de desprezo, irmãos? Quem já teve alguém que olhou para você com desprezo? Com vontade de te esganar assim? Tem. É um olhar de trevas. É um olhar que não há luz. É um olhar de escuridão. Porque um olhar na presença do Senhor, com os seus próprios olhos você sorri.
com os próprios olhos você demonstra o que você está sentindo. Então nós temos que cuidar, irmãos. Como devemos olhar. E Jesus é tão maravilhoso que Ele ensina tantas coisas. Ele nos ensina a não nos preocuparmos com coisa alguma. Ele nos ensina a não nos preocuparmos com nada. Ele nos diz para não andarmos ansiosos por coisa alguma, por nada. Não nos preocupar com o que havemos de comer, com o que havemos de beber, com o que havemos de vestir. Porque o Pai, Ele sabe de tudo isso. De tudo isso. Ele nos ensina que olhe para o céu, olhe para as aves, que o Pai as alimenta. Elas não ceifam, elas não fiam, elas não guardam em celeiros, mas o Pai as alimenta. Mandou também nós olharmos para os lírios do campo. Olha como eles são lindos. E o Pai os vestes, não vai cuidar de nossa vida também? Então, irmãos, não se preocupe com o dia de amanhã, com o que é vez de vestir, com o que é vez de beber, o que é vez de comer. Basta cada dia o seu mal. Só cuida de uma coisa, é da sua intimidade com o Senhor. Só cuida de uma coisa, de ouvir aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, e para a minha vida e para a tua vida. Só isso. Temos que levantar para trabalhar? Sim. Temos que buscar o pão de cada dia? Sim, com certeza. Temos que fazer a nossa parte? Com certeza. Mas faça a tua parte, que o Senhor cuida de todas as outras. Qual é a minha parte? Agora eu vou falar de mim. Qual é a minha parte? Como sacerdote do meu lar, é acordar de manhã. A primeira coisa que eu faço é buscar o meu livro de devocional, ler o devocional do dia, ler alguns salmos em forma de oração, dobrar os meus joelhos, orar por minha família, por meus filhos que saíram para trabalhar, colocar todos eles debaixo da mão do Senhor, porque eu, como sacerdote, tenho que cuidar dessa parte da oração, tenho que cobrir toda a minha casa de oração, para que o Pai possa guardar, cuidar e livrar de todo perigo, de todo mal. Ah, mas eu tenho que fazer isso todo dia? Todo dia. Vai ter dia que você não vai ter vontade? Vai ter. Mas você tem que fazer. Porque sabe de uma coisa, irmãos? Deixa eu contar um segredinho para vocês. Quando a gente começa a buscar o Senhor, começa a adorar Ele, e em oração, todos os dias, chega um momento da nossa vida que a gente não quer sair mais. Que a gente quer ficar ali mais um pouquinho. Aí eu não leio mais 4, 5 ou 10 salmos, eu já leio 15. Aí eu orava ali 15, 20 minutos, já oro meia hora. E por aí vai. É a intimidade com o Senhor. E aquilo que nós carregamos é que faz isso por nós. É aquilo que carregamos que nos instrui a fazer tudo isso. Porque o Espírito Santo, Ele nos ensina.
de uma forma que muitas vezes não entendemos, mas Ele nos ensina. Então, quando chega na parte dos fundamentos, de quando edificamos a nossa casa, eu tenho que edificá-la todos os dias. Não é literalmente falando que eu coloco a minha casa sobre uma rocha. Não, é sobre Jesus Cristo entregar tudo na mão dEle. Saber que o Senhor é a rocha. O Senhor é a pedra angular que foi rejeitada pelos edificadores. É Ele que vai cuidar de todas as coisas. E eu só tenho que estar ali, com excelência, na presença dEle. A excelência é tudo. Aí quero falar um pouquinho para vocês do Espírito Santo. Aí Jesus, Ele ensina os fundamentos, Ele nos mostra o que temos que fazer. Quero pedir para vocês que leiam o Sermão da Montanha, Mateus 5, 6 e 7, para que você possa entender tudo o que Ele deixou para nós. Se eu for esmiuçar aqui, numa, duas, três e por aí vai, não vou conseguir passar tudo. Precisa de muitas pregações para isso. Entenda, se você é um cristão, Deus agora habita em você tão profundamente. Se você aceita Jesus como único e suficiente Salvador, irmão, irmã, não tem jeito. O Espírito Santo, Ele vem. Ele vem em você e Ele transforma. Se você dá liberdade para isso, Ele te transforma. Ele habita em você tão profundamente que você não pode mais separar quais partes de si são humanas ou quais são dele. São Ele. Olha só, irmãos. Por isso que todo o teu corpo ele tem que ser luz. Quando os seus olhos são luz, todo o seu corpo, pastor Marcos, é luz. Você se torna um ser humano que deve praticar as boas obras como fez Jesus. Você se torna assim. Você começa a olhar o mundo de uma forma diferente. Você começa a entender que você tem que se parecer muito mais com Cristo. Todos os dias se parecer um pouco melhor em Cristo. Mas sabe o que acontece muitas vezes, irmãos? Que a gente quer viver o que os apóstolos viveram. Sabe como é? Olha Pedro, né? Às vezes a gente tem aquela invejinha santa. Já pensou se eu estivesse lá? Olha Pedro andando sobre as águas. Olha Jesus quando ele desce lá em João capítulo 5, no tanque de Betesda, levanta aquele homem e diz: o que tu queres que eu te faça? Queres andar? Então levanta e anda. Foram coisas extraordinárias, irmãos, que os apóstolos viveram com Cristo. Foram coisas grandiosas. Durante os 3 anos, eles receberam um privilégio, tá? Incomparável de ter Deus encarnado bem pertinho. Eles viram coisas que ninguém mais viu. E como resultado, tendemos a presumir que eles tinham um conhecimento de Jesus muito superior ao que é disponível hoje para nós. Mas olha o que Jesus disse. Podem colocar para mim João capítulo 16, versículo 5. João capítulo 16, versículo 5. De 5 a 14, irmãos. E passando seus discípulos para o João 16. Glória a Deus.
Isto, glória a Deus. E agora vou para aquele que me enviou. Isso é Jesus falando, tá, irmãos? E nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Continua. Antes, porque isto vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vou-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito a vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vos há de anunciar. Irmãos, tudo que Jesus conversa com o Pai, Ele nos mostra. O próprio Espírito nos mostra. Muitas coisas Jesus não falou, porque eles não iam suportar. Sabe quando verdadeiramente eles se sentiram fortes, pastor Marcos, pastor Ricardo? Lá em Atos 2, quando desceu sobre eles o Espírito Santo. Aí eles começaram a pregar a palavra com intrepidez, com ousadia. Porque se nós formos ver o Evangelho, quando Jesus, ele morreu na cruz do Calvário, olha o que aconteceu com os discípulos. Eles se dispersaram, porque eles não tinham aquele que iria o consolar. Mas quando o Espírito Santo, o verdadeiro Consolador, veio, ele transformou vidas. Olha só, era uma multidão que seguia Jesus, era uma multidão que diariamente estava com Jesus, mas lá somente 120 quiseram. E aqueles que quiseram, irmãos, receberam um poder tão grande, que nada mais segurou a igreja do Senhor. Houve perseguição, houve mortes, mas a igreja continua até hoje. E nós, como a igreja Verdade em Cristo, nós vamos continuar prosseguindo para o alvo, porque o nosso alvo é Cristo. O nosso alvo é ganhar vidas para Jesus. Se todos nós entendermos o que nós carregamos, não haverá mais banco vazio, irmãos. Não haverá mais cadeira vazia. Se nós entendemos o que estamos carregando verdadeiramente, o Espírito que o Pai mandou, a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Tudo que o Pai conversa com o Filho, tudo que o Filho conversa com o Pai, nos é revelado através do Espírito Santo. É só nós entendermos e compreendermos e estarmos sensíveis à palavra dEle. Olha o privilégio que temos. Nós temos hoje o ministério do Espírito em nossa vida. A terceira pessoa da Trindade habitando em nós, com todo o seu poder, força, sabedoria, carregamos o que? A glória de Deus. Nós carregamos a glória de Deus, e muitos não dão a devida importância para isso, pastora Aline. Não dão a devida importância para o que nós carregamos, a glória de Deus. Por isso que é mais fácil num dia como hoje estar em casa,
um dia frio. Vamos nos aperceber para tudo que está acontecendo à nossa volta. Eu falo para você também que está no seu lar nos assistindo, comece a se atentar para tudo que está acontecendo à nossa volta. Jesus, Ele está às portas. Ele vai voltar. Você consegue compreender isso, igreja? Você consegue entender isso? A morada do Espírito nos foi dada para que possamos ficar cada vez mais parecidos com Cristo. Cada vez mais manifestar a glória dEle. Se nascemos de novo, Deus colocou sua própria vida em nós. Ele nos deu livremente seu Filho e seu Espírito, e também lhe dará tudo o mais que você precisa. Coloca para mim Romanos capítulo 8, versículo 32. Para fechar. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com Ele todas as coisas? Todas as coisas Ele vai nos dar, se nós permanecemos nele. Se a vida de Jesus, através da nossa vida, for glorificada, se o Espírito Santo, que habita em nós, através de nossa vida, seja manifestado, se nós, que carregamos a beleza do Espírito Santo em nós, nós temos a obrigação de nos parecermos cada vez mais com Cristo, sendo o que? O homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Vai bater vento, irmão, vai bater tempestade, vai haver assolação contra a casa, vai bater forte, irmão, vai doer, pode ter certeza disso, que vai doer muitas vezes. Mas uma coisa eu digo para você, permaneça firme. Permaneça inabalável, porque Ele vai te dar poder, através do Espírito que em nós habita, para que a gente possa passar por tudo isso, glorificando o nome do Senhor, exaltando o nome do Senhor, dizendo que Ele é santo, santo, sendo um verdadeiro adorador, que adora o Pai em espírito e em verdade, que não tem vergonha, que prega a palavra com ousadia, que fala do amor de Jesus com amor, que não depende de ninguém para adorar. Entenda uma coisa, nós não temos que estar aqui, pastor Ricardo, porque o fulano ciclano vai. Nós temos que estar aqui, porque é aqui o lugar aonde nos sentimos bem, aonde há a presença do Senhor, aonde é pregada a palavra do Senhor. Não temos que nos envergonhar. Pega a tua Bíblia, coloca debaixo do braço, glorifica o nome do Senhor, porque nós temos a oportunidade de termos a palavra do Senhor junto a nós. A palavra que transforma, a palavra que liberta, a palavra que cura, a palavra que nos anima, porque quando abrimos, ela nos anima a seguir em frente, a não desanimar. Ela não desanima, ela anima. Se coloque de pé. Glória a Deus.
Ele nos dá livremente todas as coisas. Ele nos dá livremente todas as coisas. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Eu quero profetizar sobre a tua família hoje. Hoje é o Dia Internacional da Família. E quantas coisas estão sendo lançadas contra as famílias. Eu quero profetizar que nenhum mal vai chegar à tua tenda. Eu quero profetizar cura para a tua família. Eu quero profetizar perdão para a tua família. Eu quero profetizar amor para a tua família. Eu quero profetizar que os anjos do Senhor vão estar acampados em volta de cada um de vocês. Eu quero profetizar que vocês serão prósperos. Eu quero profetizar que vocês vão receber revelações do Senhor. Na semana que vai vir, vocês vão receber muitas coisas. Se prepare para o que o Deus tem preparado para vocês. O Senhor tem me constrangido sobre muitas coisas. E nós estamos vendo que muitas famílias, elas não se perdoam mais. Muitas famílias, elas não se amam mais. Edifique sua casa sobre a rocha, sobre Jesus Cristo, o autor e o consumador de nossa fé, aquele que morreu e não foi em vão, irmãos. Nós vamos participar de tudo aquilo que Ele tem preparado para nós. Nós vamos viver tudo aquilo que Ele quer que nós vivemos. A Bíblia nos mostra que grandes coisas nós vamos viver, e eu acredito na palavra do Senhor. O Senhor te ama. O Senhor quer você. Fecha teus olhos. Pai, nós te adoramos, te bendizemos, Pai. Neste dia tão especial, que é o dia que é a família. O dia que comemora a família. Que a tua graça, Senhor, que a tua misericórdia, que o teu poder estejam todos sobre todas as famílias. Ah, Senhor, eu quero te pedir que o perdão volte para casa. Eu quero te pedir, Senhor, que o amor volte para casa. Quero te pedir, Senhor, que o entendimento volte para casa. Eu quero te pedir, Senhor, que a sabedoria esteja sobre a vida dos teus filhos. Que eles sejam sábios ao falar. Que eles sejam sábios, Senhor, em tudo que eles empreenderem fazer, Pai. Que as tuas mãos benditas estejam sobre cada um dos teus filhos. E que a promessa, Senhor, se cumpra na vida dos teus filhos. A promessa que a tua palavra nos dá. Nós estamos respaldados em tua palavra. E há muitas promessas aqui para os teus filhos. E que elas se cumpram até que o Senhor venha. E até que o Senhor venha, nós vamos clamar, nós vamos buscar, nós vamos viver na presença do Senhor. Que todas as famílias, Senhor, sejam benditas. Que todas as famílias, Senhor, sejam
amáveis. Que todas as famílias busquem a tua face. Que todas as famílias vivam o propósito. E qual é o propósito? É se parecer cada dia mais com o Senhor. Quem pode dizer amém? Quem pode dizer amém? Quem pode dizer amém? Glória a Deus, uma salva de palmas para o Senhor.